no ano de 1878, eu peguei meu diploma de doutor em medicina pela Universidade de Londres e segui para Netley para fazer a especialização de cirurgiões do Exército. Assim que completei meus estudos, fui convocado para a 5ª Divisão de Fuzileiros como cirurgião assistente. Na época, o regimento estava na Índia e, antes mesmo que eu pudesse partir, a Segunda Guerra no Afeganistão estourou. Ao pousar em Bombaim, eu descobri que minha equipe já tinha feito grandes conquistas e, por isso, tinha também feito grandes inimigos no país. Contudo, eu segui junto com os outros oficiais que estavam na mesma situação que eu e conseguimos chegar seguros em Kandahar, onde ficava meu regimento. O tempo de serviço trouxe honras e promoções para muitos, mas, para mim, trouxe apenas má sorte e desastres. Eu fui retirado do posto de serviço em que estava e removido para Berkshires, onde servi na trágica guerra do Afeganistão. Lá, fui atingido na coxa por uma bala inimiga. O ferimento quase provocou minha morte, não fosse meu companheiro ter me socorrido e me levado de volta em segurança para os campos britânicos. Padecendo de dor e muito fraco devido aos traumas que sofri, fui removido pelo trem de feridos e levado ao hospital. Lá, eu reagi bem, mas quando estava prestes a caminhar novamente e ter um pouco de autonomia, fui atingido pela maldita febre que rondava o Oriente. Durante meses, minha vida ficou por um fio. Minha situação era tão terrível que fui enviado novamente para a Inglaterra. Depois de um mês de viagem, eu cheguei novamente a terras britânicas. Chegando à Inglaterra, eu parti para Londres, onde fiquei hospedado num hotel por algum tempo, vivendo com muita mordomia. Entretanto, meu dinheiro estava acabando e precisei decidir se deixaria a metrópole ou adotaria um estilo de vida mais simples, com menos requinte. Decidi pela segunda opção e comecei a procurar por uma moradia mais barata. No dia em que cheguei nesta conclusão, eu estava no bar Critério, quando alguém me deu um tapa no ombro. Logo reconheci o jovem Stanford, que era um antigo amigo. A visão de um rosto amigo me fez bem na loucura de estar sozinho em Londres. Fiquei tão feliz que o convidei para almoçar no Holborn comigo. O que você tem feito, Watson? Você está magro e marrom como a casca de uma noz. Eu contei a ele brevemente sobre minhas aventuras, e ele rapidamente entendeu o que eu havia passado. Pobre homem, exclamou ele, comovido pela história. E o que você vai fazer agora? Estou procurando um lugar para morar. Encontro-me no desafio de encontrar um lugar confortável por um preço justo. Que engraçado! Você foi a segunda pessoa a me falar isto hoje. E quem foi a primeira? Perguntei. Um companheiro que está trabalhando no laboratório químico do hospital. Ele estava se lamentando hoje pela manhã que os quartos que ele achou, e dos quais gostou, eram muito caros para ele, e talvez a melhor ideia fosse achar alguém para compartilhar. Meu Deus! Se ele realmente quer dividir um lugar bacana com alguém, eu sou a pessoa a quem ele procura. Até prefiro morar com alguém do que morar sozinho. O jovem Stanford olhou de um jeito estranho para sua taça de vinho. Você não conhece Sherlock Holmes ainda, disse ele. Talvez não goste de tê-lo como companheiro todos os dias. Por quê? O que há contra ele? Eu não disse que tenho algo contra ele. Ele é um pouco perdido em suas ideias e muito entusiasmado com descobertas científicas. Até onde eu sei, ele é um homem decente. Um estudante de medicina, suponho. Não faço a menor ideia do que ele pretende fazer. Eu acho que ele estuda anatomia agora, mas sua primeira formação é química. Todavia, até onde sei, ele nunca cursou medicina.
Seus estudos são excêntricos e ele tem desafiado muitos professores com seus saberes. Você nunca perguntou o que ele estuda? Não, ele não é um homem muito fácil de se decifrar. Eu gostaria de conhecê-lo. Prefiro dividir a casa com um homem estudioso, de hábitos tranquilos. Eu não aguento muita agitação. Já tive o suficiente no Afeganistão. Quando posso conhecer seu amigo? Com certeza ele deve estar no laboratório. Ele evita o lugar por semanas, mas, quando entra, demora para sair. Se você quiser, posso levá-lo lá depois do nosso almoço. Continuaremos nossa conversa por outros canais. Quando terminamos o almoço, seguimos para o hospital. Stanford me deu algumas dicas sobre o homem com o qual estava prestes a me encontrar e com quem eu pretendia dividir a casa. Não me culpe se não der certo com meu colega. Não sei muito sobre ele, apenas o que aprendi nos nossos encontros ocasionais no laboratório. Vejo que está aflito, Stanford. O temperamento desse sujeito é estranho ou o quê? Não me diga meias palavras. Não é fácil expressar, respondeu com uma risada. Holmes é muito científico para o meu gosto. Chega até a ser meio sangue frio. Eu não consigo imaginá-lo dividindo a última verdura da geladeira com um colega. Não por uma questão de maldade, mas de natureza mesmo. Ele parece ter uma certa paixão pela racionalidade pura. Entendi. Sim, e ele gosta de levar tudo ao limite, principalmente no que diz respeito à análise de objetos e dissecações no laboratório. E você diz que ele não estuda medicina? Não! Sabe-se lá para que ele fica tantas horas naquele laboratório. Mas chega! Você deve formar suas próprias opiniões sobre ele. Assim que Stanford terminou de falar, nós chegamos ao hospital. Era um ambiente familiar para mim. Eu não precisava de guia para saber onde ir. No fim do corredor, do segundo andar, ficava o laboratório. Nós seguimos juntos para lá. Entramos no laboratório e logo o homem gritou. Eu encontrei o reagente que se combina com as hemoglobinas. Ele dizia isso para o meu companheiro como se tivesse encontrado minas de ouro. Dr. Watson, conheça Mr. Sherlock Holmes, disse Stanford nos apresentando. Como você está? Disse ele cordialmente. Vejo que esteve no Afeganistão. Como sabe disso? Perguntei chocado. Deixe para lá. A questão agora é sobre a hemoglobina. Sem dúvida, você reconhece o significado de minha descoberta. Quimicamente é interessante, mas na prática é a descoberta médica mais interessante em anos. Você não vê que ela nos dá a capacidade de fazer um teste infalível para manchas de sangue? Ele me agarrou e me puxou para observar o seu trabalho. E aí, o que acha? Realmente parece um teste muito eficaz, disse eu. Maravilhoso! Agora teremos mais precisão para condenar crimes. O teste antigo era muito impreciso. De fato, murmurei. Os casos criminais sempre terminam no mesmo problema. O culpado só pode ser condenado depois de meses, pois os testes são imprecisos. E por vezes, algo fica até sem resolução pela fabilidade dos testes. Os olhos dele brilhavam conforme ele falava, e ele colocou a mão sobre o peito com muita satisfação em seu olhar. Você precisa ser parabenizado mesmo. Houve um caso dos Von Bishop em Frankfurt no ano passado. Ele certamente gostaria de ter conhecido esse teste antes. Também teve a situação na Mason de Bradford. Eu poderia elencar os casos nos quais esse procedimento seria decisivo. Você parece muito engajado no calendário dos crimes, disse Stanford rindo. Poderia até escrever para um jornal. A manchete seria Notícias policiais do passado. Seria realmente interessante, disse Holmes distraído com suas formas e manipulações químicas. Bom, nós viemos aqui para negócios. Meu amigo está à procura de alguém para dividir o apartamento. E ouvi você murmurando que estava procurando alguém. Achei que seria interessante apresentar vocês. Na hora que Stanford terminou de falar, a feição de Holmes era de extrema satisfação.
Eu estou vendo um lugar na Baker Street que parece ser excelente. O cheiro de tabaco não o incomoda, certo? Eu também gosto de fumar de vez em quando. Isso é bom demais. Às vezes gosto de fazer alguns experimentos químicos. Isso o incomodaria? De forma alguma. Deixe-me ver o que tenho de pior para lhe contar. Bom, sou meio excêntrico. Fico sem falar por dias, mas não precisa se preocupar. Deixe-me quieto e logo volto ao normal. E você, o que tem a confessar? Já que vamos morar juntos, acho justo sabermos o que há de pior um do outro. Eu estava rindo de sua examinação detalhada. Eu tenho um cachorrinho. Não gosto de acordar cedo, pois sou preguiçoso. Barulhos estranhos me irritam e odeio pegar filas. Eu tenho outros vícios, mas esses são os principais. Você inclui o som do violino nesses barulhos irritantes? Perguntou Holmes ansioso. Depende de quem estiver tocando. Um bom violinista sempre cai bem. Ah, então está tudo bem. Acho que seremos bons parceiros. Quando podemos ir olhar, então? Ligue-me amanhã, que iremos juntos e combinaremos tudo. Está certo, disse eu apertando a mão de Holmes. Nós o deixamos trabalhando em seus experimentos e partimos para o meu hotel. A propósito, como ele sabe que fui para o Afeganistão? Isso é mais uma das peculiaridades sobre ele. Muitas pessoas gostariam de saber como ele sempre sabe sobre tudo. Então essas habilidades dele são um mistério. Você terá que estudá-lo. Tchau. Tchau, respondi entrando no meu hotel. Fim do capítulo 1. Chega até a ser meio sangrefil. 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 Sangue Sangue frio. Holmes é muito científico para o meu gosto. Chega até a ser meio sangrefil. Holmes é muito científico para o meu gosto. Holmes é muito científico para o meu gosto. Chega até a ser meio sangue frio. Finalmente.